Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não é o meu ou o seu gênio da lâmpada. Eu vou começar esse vídeo hoje um pouco diferente do anterior, porque ele não é um devocional. Tudo que tá aqui eu já li antes, eu já fiz um devocional antes, eu já orei antes de começar o vídeo, mas não é um devocional, é mais a minha indignação santa. Eu fico indignada como as pessoas têm se frustrado por desejos delas mesmas, por vontades que elas mesmas criaram dentro delas e acharam que Deus tinha que realizar. E eu quero começar lendo um versículo com vocês, que está lá em Mateus 7, 7 a 8, e diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Lá na minha igreja a gente costuma fazer confissão da palavra. Em uma das confissões da palavra a gente fala assim: eu posso pedir o que eu quiser, segundo a vontade de Deus. E eu sempre tive muito isso comigo. Realmente nós podemos tudo, se estivermos centrados na vontade dele. Esse versículo é muito real. E a gente geralmente usa para falar com pessoas que querem buscar a Deus, mas que sentem que a porta está fechada. Porém, eu quero dar um atento ao peçam e lhe será dado, pois todo o que pede, recebe. Será que todo o que pede, recebe mesmo? Nós sabemos que na Bíblia não há controvérsias. A Bíblia ela não é desorganizada, é a palavra de Deus. E aquilo que ele fala é verdade, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, ele sabia que nós mesmos iríamos nos confundir, que nós mesmos iríamos nos perder. E eu imagino que Deus sabia que as pessoas imaginariam que ele seria um gênio a atender pedidos. Por isso, lá em 1 João 5, 14 ao 15, diz assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. É isso que eu queria vir aqui falar. Eu tô com uma indignação santa. Eu percebo que as pessoas elas têm se frustrado em Deus pelo fato delas orarem, buscarem e pedirem incessantemente e verem que Deus não está fazendo aquilo que elas estão pedindo. Mas Deus tem um plano para todas as coisas e se Ele não cumpriu algo que você pediu, talvez você precisa ver o que está alinhado com a vontade dEle. Do temor, assim, o maior temor que eu tenho na minha vida é estar alinhada no centro da vontade de Deus. Porque quando eu estou no centro da vontade dEle, eu sou quem Ele me chamou para ser. Quando eu estou no centro da vontade dEle, o meu sonho, o meu desejo, as minhas vontades, os meus anseios vão ser o mesmo que o dEle. E toda vez que eu pedir para Ele algo que é da vontade dEle, vai se realizar. Porque Deus, Ele cumpre todas as coisas. E às vezes você está pedindo por alguém, às vezes você está pedindo por algo, e talvez a sua oração esteja um pouco errada. Talvez esteja na hora de você começar a pedir para Deus te ensinar a orar sobre aquilo que você quer pedir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo e um testemunho meu. Eu era a coluna da minha casa. Eu era a única cristã lá dentro. E eu queria que a minha mãe, o meu padrasto e a minha irmã vivessem aquilo que eu vivo com Deus hoje, sabe? Mas eles não tinham esse contato, essa presença. E eu comecei a pedir para Deus, para eles se converterem. Só que eu sabia que a conversão deles não seria através de mim. A Bíblia mesma diz que um profeta ele não é reconhecido dentro da sua própria casa. E não por reconhecimento ou algo do tipo, mas porque eu sabia que a única coisa que eu poderia fazer para influenciar era viver a Cristo. E eu já estava vivendo, mas faltava algo.
Foi então que Deus me direcionou a orar por pessoas, para que as pessoas se levantassem na vida deles, para poder falar do Evangelho, para eles poderem conhecer. E hoje faz exatamente, acho que 2 anos que eles estão, 2 ou 3, não vou saber o correto, 2 ou 3 anos, que eles estão na presença de Deus, que eles estão participando de cultos. Não é a mesma igreja que a minha, mas pelo menos eles estão buscando. E é isso que tem me alegrado, sabe? Eu sempre declarei lá em casa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu posso ver os frutos, alguns frutos das minhas orações. E eu sei que a minha oração foi alinhada com a vontade dele. Porque eu sei que o desejo do Pai é que todos o conheçam, que os filhos se voltem a ele. Mas a minha oração estava errada. Eu orar só para eles se converterem, eu orar só pedindo para eles conhecerem o Senhor não era o suficiente. Eu declarar todos os dias que a minha casa serviria ao Senhor não era o suficiente. Precisava de uma oração correta. E Deus me direcionou a essa oração. E pessoas realmente foram levantadas para falar na vida deles. E eu separei outro versículo aqui que está lá em 1 Pedro 4:2 e diz assim: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então, que no tempo que nos resta, que a gente não viva para satisfazer os desejos da nossa carne, que a gente não viva para orar e pedir a Deus desejos do nosso coração, que é algo próprio nosso. Deus tem planos maiores e que a gente possa viver para fazer a vontade dele e estar no centro da vontade dele, a ponto do nosso querer, a nossa vontade ser a mesma que a dele. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha trazido uma revelação em vocês e que ele chegue até essas pessoas que de alguma forma se frustraram por não terem os seus pedidos realizados. Eu quero dizer a vocês que Deus tem muito mais para realizar. Ele é aquele que tem planos maiores do que os nossos. Se você chegou até aqui, no final desse vídeo, que Deus venha ter trazido uma revelação para você, que de alguma forma tenha te ajudado. Mas então é isso, gente. Quero deixar um desafio aqui para vocês. Orem pedindo para Deus ensinar vocês a orarem. Orem pedindo para Deus que vocês estejam no centro da vontade dele e que ele ache em vocês um coração que o agrade. Mas, então é isso. E olha só quem tá aqui dormindo do meu lado. Deixa eu pegar ela. Ela sempre tá comigo, gente. Não dá. Dá tchau. Fala beijo. Beijo, gente. Que a paz esteja com vocês.